Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Docasagni e está começando o 6º episódio do Pode Dar Negócio. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Leandro dos Santos e hoje o nosso convidado é o Tarcísio Loff. Ele é share da empresa C12. Tudo bem, Tarcísio? Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Leandro, Ricardo. Estamos aí para colaborar com vocês aí no Pode Dar Negócio. Seja muito bem-vindo, Tarcísio. A gente já estava aqui batendo um papo, né? Conte pra gente a sua história, né? Desde que você começou a sua vida profissional, a sua vida empresarial. Conte um pouquinho pra gente. Legal. Eu sou de uma família de origem alemã. Eu nasci em Presidente Getúlio, aqui no Alto Vale do Itajaí. Fiquei junto com os meus avós até os 7 anos. Depois com os meus pais aqui em Joinville, já moravam aqui. Permaneci com eles aqui o período de aula, mas nas férias, casa da avó. E assim, durante o período da 6ª, 7ª e 8ª série, eu fiz lá em Presidente Getúlio. Me formei lá no ensino primário, né? Na época, e aí retornei para Joinville e aí comecei os meus negócios aqui. Tive umas oportunidades de voltar. Até uns 14 anos, mais ou menos, morou lá em Presidente Getúlio. Isso. E aí depois eu vim para Joinville e iniciei minha carreira aqui, né? Algumas coisas deram errado, né? Iniciei lá no Mercado Riachuelo e... Mercado Riachuelo? Isso, lá no centro. Nós tivemos no segundo episódio o senhor Osni, da Telealarme, e ele comentou do Riachuelo, que foi quem deu o grande passo, quem ajudou muito ele no início. Olha só. Né? Ele é meu sócio na Protal, fundador da Protal e da Telealarme. E coincidência e contar também, né? Pois é. Riachuelo. Eu comecei lá como atendente de frios. E fiquei lá por 15 dias. Não deu certo o negócio. Sabe aquele não engrenou a vida profissional ali? Não deu certo. Aí eu peguei e arrumei um emprego. Meu pai consegui um emprego numa oficina mecânica para mim. Aí eu consegui trabalhar 23 dias. E aí meu pai disse, cara, ele não vai dar certo, esse guri aqui na cidade não vai dar certo. Eu estava pronto para voltar pro sítio, né? Voltar para lá. Uhum. Mas aí eu tinha feito duas entrevistas, 2 fichas, na verdade, na época ficha, né? Na Deller e na Kikol Química Comercial. E na semana seguinte eu fui chamado nessa empresa, na Kikol Química Comercial, e eu comecei como contínuo. Então, como era um ambiente mais livre, não era tão fechado dentro de um ambiente, e aí eu comecei a me desenvolver. 4 anos depois eu já estava trabalhando na área contábil dessa empresa. Nesses teus primeiros empregos, foi logo depois que você saiu do ensino fundamental ali, 14, 15 anos? Eu parei com o ensino, o ensino fundamental, eu vim para Joinville e parei de estudar. Por incrível que pareça, parei de estudar. E eu voltei a estudar novamente quando eu já estava casado. Depois dos 20 anos, eu voltei a estudar. E aí eu fui fazer como ele chama aquele que o segundo grau... Supletivo? Supletivo, uhum. do segundo grau. E aí emendei. Aí terminei o supletivo, fui para a faculdade e me formei em Ciências Contábeis em 2005. O que era muito comum na época, né, Tarcísio? Muitas histórias que a gente ouve é que o pessoal fez o fundamental, quando ia entrar no ensino médio, acaba parando de estudar, porque começa a trabalhar, começa, às vezes, até ter que sustentar a família, né? Então, isso era muito normal. Acho que você tinha 2 decisões, né? Ou trabalhar ou estudar, né? As 2 coisas juntas ficava pesado, né, para você fazer. E a faculdade, eu fui fazer a faculdade já no período de casado, já tinha uma filha, e pensa-se numa situação bem difícil, sabe? Hoje eu não condeno aquelas pessoas que têm isso, né? Que já têm filho e fazem faculdade, é pesado, bastante pesado. E a questão financeira, então, nem se fala, né? Porque você está iniciando um novo processo de casamento, você já não tinha uma estrutura, vindo de uma família humilde também, né? Não tínhamos as condições necessárias, né? Então tudo com dificuldade. A minha faculdade eu consegui colocar ela em dia no último semestre. Até lá foi... Hoje o acesso à faculdade é muito mais fácil, né? A gente tem cursos EAD, tem cursos híbridos, né? Tem cursos presenciais e às vezes os valores são muito mais baixos. Aquela época eu acredito que era muito mais difícil, né? O acesso, o valor... Principalmente o valor, né? O
valor era alto, né? Hoje eu não me lembro assim mais de valor, ou fazer uma referência com valores Uma de hoje, referência né? com salário mínimo. Mas girava em torno de um salário mínimo, mais ou menos, né? Para fazer. Muito alto. De onde que nasceu o gosto pela contabilidade, por números? Digamos assim que talvez eu já tinha isso na veia, né? Mas nessa empresa que eu trabalhava, chegou um determinado ponto que a contabilidade estava atrasada, eles contrataram um contador para fazer planilha. Então eu sou do tempo que a contabilidade era feita em planilha e aí alguém pegava e lançava num computador. E eu peguei e aí eu saí do colégio, tinha entrado e saí, para ficar à noite e fazer esses lançamentos para o contador. E eu comecei a perceber que aquilo, eu estava trabalhando como robozinho. Eu disse, mas por que eu estou fazendo isso, né? E comecei a fazer associações, analogias do que eu estava fazendo. E comecei a ter gosto por aquilo. E 1 ano, 2 anos depois, essa empresa ela foi vendida para o pessoal da companhia Hanze. E aí eles viram que eu tinha uma aptidão e gostava de fazer isso e não tinha CRC. E eles disseram, tá, você gosta de fazer isso? Eu disse, cara, gosto. É uma coisa que me chamou muita atenção, gosto de fazer. Então, a partir de amanhã, você vai na companhia Hanze e lá vai ter um pessoal que vai te ensinar a fazer contabilidade. Assim eu comecei no ramo da contabilidade. Ah, mas tu tem escritório há 32 anos. Como é que isso tu tem escritório? Até 2005, eu sempre paguei para um contador para fazer assinatura. Né? E aí, em 2005, eu me formei e desde 2005, então, eu assino a minha própria documentação. Mas você disse que tem um escritório de contabilidade há 32 anos? Tenho 32 anos. Eu não tinha casado ainda, né? Eu casei naquele ano e aí naquele ano eu abri o meu escritório de contabilidade na sala da casa da minha esposa, da minha sogra, né? A mãe da minha esposa. Foram os primeiros clientes aí, os primeiros desafios? Rapaz, saí à procura assim de clientes porque eu trabalhava num escritório de contabilidade, na verdade, né? Esse Hanze ainda? Não. Na companhia Hanze eu saí, eu só fui lá aprender contabilidade e voltei para essa empresa. Nessa empresa, a Kikol, eu saí porque eu fui ofertado para receber 3 vezes mais do que eu ganhava nessa empresa, para ir trabalhar no escritório de contabilidade, no centro. E desse escritório de contabilidade no centro, um dia, uma sexta-feira à tarde, eu fui convidado para um happy hour, sabe? E me chamaram. E nesse dia surgiu o convite. E, cara, tu não quer entrar junto com a gente para abrir um escritório de contabilidade? Aí disse, cara, eu não tenho nada a perder mesmo. Era solteiro, né? Não tinha... Vamos lá, vamos em frente, né? E aí nós abrimos, então, a Meta, né? A Meta, que hoje é uma das grandes empresas aí. Eu fui das pessoas que nós abrimos em 4 a Meta, né? Legal. Hoje só o Delcio toca a Meta. Hoje mudou o nome também, né? Não, são Meta, são vários segmentos que tem, né? E aí eu trabalhei lá 1 ano, 1 ano e meio, e aí eu saí, né, da sociedade, trabalhei por 3 meses como representante comercial, juntei um dinheirinho, comprei uma mesa, máquina de escrever e comecei meu escritório. Na época era feito tudo na mão, né? Os lançamentos dos livros e a máquina de escrever para fazer folha de pagamento, algumas coisas necessárias assim, né? Mas num modo bem arcaico em vista a tecnologia de hoje, né? Isso há 32 anos atrás. Como que é essa empresa hoje? Qual que é o nome dela? Conta um pouquinho. A empresa hoje é a Gesconte, Gestão Contábil. Nós estamos ali no início da Anita Garibaldi com a Rio Grande do Sul, né? Hoje nós somos em 4 pessoas que trabalhamos. Eu invisto muito hoje em tecnologia para que eu possa também ter essa questão. As pessoas hoje trabalham já em home, 50% do escritório trabalha em home. Antes da pandemia já acontecia isso e a pandemia veio para fortalecer alguns laços. Agora estou colocando já numa forma híbrida, já o pessoal de manhã fica em casa, à tarde vem para o escritório e tem funcionado muito bem. Não tenho tido problema com clientes, muito pelo contrário. Aumentou a qualidade de vida do meu funcionário, né? E o primeiro setor que foi para casa foi o setor de contabilidade. E na época eu fui muito digamos assim, cara, isso não vai dar certo. Mas não me conformava o fato de uma pessoa sair de casa, ir para um escritório de contabilidade, sentar na frente do computador e ficar digitando.
sem falar com ninguém, sem falar com cliente, sem nada. Cara, isso não faz sentido. Isso pode ser feito em casa. Tem que ter um jeito. E o início não foi fácil, porque a questão de documentação, coisa nesse sentido. E conforme o tempo foi passando, foi melhorando a situação. Por quê? O pessoal fica meio perdido, né? Lógico. Porque Hoje tem menos papel. Tem tudo ao teu alcance. Aí, no momento que tu está em casa, tu também tem, de uma forma diferente, tudo online, né? Sim. Mas até a pessoa se acostumar com isso, acho que leva um tempinho, né? E nem todos são pro home. Nem todas as pessoas se adaptam pro home. Não tem disciplina muitos, não. Então é um outro tipo de disciplina, né? Alguns até aconselham a pessoa a levantar, tomar banho, botar roupa e sentar, né? Não ficar naquele modo cômodo. De pijama e exatamente, levanta, só nem tira a ramela do olho e já senta para trabalhar. Não vai dar certo, né? Talvez não é a melhor condição. Outros ficam doentes, né? Outros já estão doentes em estar em casa. Tem pessoas que realmente acabam se estressando psicologicamente de tanto tempo que passa em casa, né? Verdade. As pessoas precisam sair, socializar, a gente foi feito para isso, né? Eu acho que hoje uma forma híbrida de trabalho, eu acho que funciona muito bem, né? Porque talvez a pessoa ela pode associar isso, né? Ficar um tempo em casa, ter um tempo de qualidade, onde não precisa enfrentar o trânsito, essas questões, né? E também ter essa parte social de, então, 2 ou 3 dias ir na empresa trabalhar, né? E isso, lógico, para quem consegue fazer home, né? Porque tem segmentos que não tem. O home é totalmente inviável, né? Não tem como trabalhar home. Mas escritórios, eu acredito que um mercado já sem volta, né? Eu acho que vai se adaptando, vai se moldando e cada vez mais vai se fixando isso. Bacana. Tem muitos negócios que estão optando por esse modelo híbrido e é a melhor forma, né? Mas como você falou, tem negócios que não. Por exemplo, o do Leandro, que ele presta serviços, a equipe dele de prestar serviço não consegue trabalhar home, né? O meu mercado, ele é 100% online, que a gente estava conversando. Mas eu preciso fazer a separação e a entrega do pedido. Então, também não se encaixa na parte home nem híbrida, né? Cada setor vai ver, né, qual que é a melhor maneira de estar fazendo. Perfeito. E nem sempre o escritório vai dar certo. Porque se tu tem uma empresa comercial operacional, muitas vezes a parte administrativa também tem que estar em loco. Porque tem uma participação em loco, né? Não dá para tu colocar em casa. Então, vai de segmento para segmento. A gente tem um grande caso que é o da Tesla, né? Elon Musk agora que solicitou que todos os funcionários voltassem a trabalhar, né, em office, né, escritório, e boa parte pediu demissão, porque eles não queriam voltar, queriam continuar home office, mas não fazia sentido mais para a empresa tê-los como home office porque aquela função não permitia, né? Então, eu acho que os dois lados, né, são válidos. Acho que cada situação a gente tem que estudar e entender perfil de pessoas também. Sim. E de negócios também, né? Exatamente. Eu acho que é um plano de negócio que tem que ser muito bem arquitetado, né? Porque você envolve pessoas e pessoas você envolve emoção e muitas vezes você pode direcionar ou criar um planejamento para o teu negócio, colocar que lá vai o A, o B e o C vão trabalhar em casa e você está colocando em casa tendo um grande problema com essas pessoas, né? Porque elas não conseguem trabalhar, né? Perfeito. Então, é um estudo que tem que ser muito bem feito para que isso funcione. Eu estava ouvindo também no outro podcast, um dos problemas, às vezes, de trabalhar 100% home, né? Não estou dizendo que é ruim, mas um deles é que tu, às vezes, tu não consegue demonstrar todo o teu potencial para as pessoas que estão acima de ti. Tu não consegue demonstrar para conseguir uma promoção, conseguir uma sociedade na empresa. Também é uma das dificuldades. Exatamente. Aí já parte do outro lado ter essa percepção, né? Porque muitas vezes o dono da empresa ele vê um lado de economia, muitas vezes, de produção. Sim. Mas ele não tem mais esse acesso à produtividade, a ver o que o cara está desenvolvendo, né? E outra coisa também é que dizem que as melhores ideias, as ideias mais geniais são aquelas que surgem ali na hora do cafezinho. O pessoal está em volta, tal, conversando sobre um problema. Uma solução às vezes aparece em segundos, porque tem mais, né, tem várias pessoas envolvidas. E no home isso acaba não acontecendo. Levando em conta sempre que nós somos feitos para ter relacionamentos, né? Nós temos que nos comunicar, nos enturmar, se assim posso dizer, né? Então a vida sozinha ela tem consequências, né? O objetivo nosso do podcast foi exatamente isso: humanizar
as marcas, né? Os negócios que a gente acaba trazendo aqui, né? Para criar essa identidade, né? Essa pessoalidade, que é onde o home office acaba perdendo isso aí, né? Então, acho que empresas têm negócios que acabam trabalhando em escala, que o cliente é um número, às vezes ok. Mas quando você quer essa proximidade, que o cliente realmente seja né, principalmente o teu time comercial, né, que está à frente, acho que é importante ter esse rapport com o cliente, né? Exatamente. E não parece que nós estamos voltando ao que era anteriormente, porque nós mesmo que mecanizamos, né, alguns processos, né, engessamos um processo, né? Quantos processos hoje que você liga, você não está falando com uma pessoa, você está falando com um robozinho. E muitas vezes aquilo até meio que te frustra, né? Dizendo assim, cara, o que eu estou fazendo? Né? Eu sou do tempo quando o gerente de banco vinha na empresa, ele dava uma olhada em você, queria saber dos números e coisa e tal, ele dizia, cara, eu vou investir em você, eu vou te defender lá no banco para que você consiga o empréstimo ou o capital de giro ou o que for, né? Hoje você liga para o gerente, que está liberado para você, isso daqui, acabou. Eu sou muito a favor da tecnologia, né? Mas esses robozinhos de atendimento são poucos que funcionam como a gente gostaria, né? Às vezes tu tem uma dúvida, tu coloca lá a tua dúvida e ela não resolve. Ele não resolve nem 10% da tua dúvida, né, do teu problema. Então, eu imagino assim, ou tem uma tecnologia que realmente funcione, que vai ajudar o teu cliente, ou não tenha, né? Lá no mercado, a gente tem um atendimento personalizado. Então, todo cliente lá que fez uma compra, a gente entra em contato, a gente faz um pós-venda, e isso é tudo humanizado. Tá? Tudo humanizado. Já vieram várias pessoas, não, vocês têm que botar um robô aí, tem que mecanizar essa parte de atendimento, porque vocês vão economizar. Cara, pode ser que eu economize o tempo de uma pessoa? Pode, mas e quanto eu vou perder na experiência do meu cliente? Né? Então, nem sempre a tecnologia vai resolver, né? Às vezes o humano ele vai fazer muito melhor. Eu acho que nós temos que bater na tecla de enfrentar isso, né? Porque a tecnologia ela veio e não tem mais volta, né? Ela veio para otimizar muitos processos. Mas, como você disse, cara, a parte humana, essa parte sensível, aquilo que a máquina não consegue fazer, nós temos que deixar nos processos, né? Não tem como, né? Senão logo nós vamos estar falando como é que vai ficar a nossa mente. Todo dia eu estou falando com uma máquina, com um robô, né? Eu acho que não se pode perder isso, né? Nós temos que lutar para que isso ainda continue. De uma maneira ou outra, a tecnologia não tomar conta do processo todo. Perfeito. Algo que a tecnologia não, pelos próximos tempos, não vai ocupar. Você também tem um outro negócio, né, Tarcísio? Que é no ramo de automóveis, né? E é uma venda mais delicada, né? Por mais que a internet ajude, precisa do vendedor ali, né? Precisa do cara explicando os detalhes daquele carro, daquele automóvel, né? Você pode mandar a foto para ele, a descrição do carro todo, mas acaba na venda. Ele quer falar com alguém, ou com o dono, ou com o vendedor. Essa parte humana, a figura humana, ela faz parte do processo da venda. Não tem como você fazer... Hoje, eu não vejo como fazer ela de forma autônoma, né? Ou digital. Não tem como, né? Vai ter que aparecer o cara. Tem, mas é um risco, né? Muito grande. Eu já comprei um carro de leilão sem falar com ninguém, mas o risco foi meu. Surpresas tive bastante, né? Mas foi o risco que eu sabia que estava tomando. O risco que às vezes não vale a pena correr, né? Por conta disso. Porque quando você tem humanizado isso, você tem com quem recorrer. Deu um problema, você tem a quem buscar. Você vai buscar o robô, vai reclamar com o robô? Não tem como, eu falo que mesmo o humano, tá? Eu tenho um exemplo na Protal. A gente tem 2 perfis de vendedores. Então, um vendedor faz uma tratativa com o cliente, ele negocia, ele faz todo o processo e não fecha. Com aquelas mesmas condições que o primeiro vendedor tratou, depois de um tempo, o nosso CRM pede para o outro vendedor, que tem um perfil totalmente diferente, fazer contato. E com aquelas mesmas condições, esse vendedor acaba fechando. Então, mesmo quando é o ser humano, né? Os dois têm técnicas de venda, os dois estudam isso, vivenciam isso há bastante tempo, mas com perfis diferentes. Às vezes o rapport, a tua ligação é com outro perfil, né? Então, às vezes, por exemplo, numa loja, tem gente que quer entrar numa loja e quer ser atendido. Tem gente que não gosta, quer ficar à vontade, quer ficar mais confortável, né? Isso a gente está falando do ser humano. Cara, e para uma máquina fazer isso?
Não tem como, né? Não tem A como. máquina não vai conseguir identificar, né? Como é que você vai colocar rapport numa máquina? Como é que uma máquina vai identificar se o cara tem um perfil dominante ou instável, ou influente? Não tem como. Tem o E a venda chat vai muito GPT, disso, né? Tem o chat GPT, a gente até já falou disso em outro episódio, falando sobre esse assunto. Dizem que ele vai substituir milhares de profissões no mundo, né? Eu acredito que algumas sim, mas eu acredito que muitas, a maioria não. Porque o toque humano, ele sempre vai ser diferenciado. Não tem máquina que faça, né? A máquina não vai ter sentimento. Por mais que ela imite o sentimento, ela não vai ter. Perfeito. Glória por isso, né? Tarcísio, eu tive um convite há alguns meses atrás, tive uma conversa através do Giovanni Facchini, seu colega. Participei do evento da C12, né? E esse é o principal objetivo de trazer o colega aqui. Eu quero que os ouvintes eles tenham a experiência e conheçam um pouco do que eu conheço do C12, do que eu conheci, tá? E gostaria de entrar nesse assunto. O que é o C12, Tarcísio? O C12 é um grupo de empresários cristãos que se reúnem mensalmente para troca de informações, para se aperfeiçoar dentro dos novos modelos de gestão, né? Trocar ideias com outros empresários. É um grupo de empresário cristão. Vale já deixar bem claro o que é cristão aqui nessa mesa. Cristão no C12 é todo aquele que crê em Deus. Ponto. Né? E essa Independente da igreja que siga. Independente da igreja, religião, né? Eu creio em Deus. Então, o C12 pode fazer sentido para você. E o Giovanni, quando conversou com o Leandro, era para eu ter vindo junto na conversa. Mas aí o escritório, às vezes, ele não fecha, né, as questões. O Giovanni Facchini, ele é meu sócio no C12, então o C12 ele é uma empresa americana. E aí muitas pessoas podem perguntar, mas é uma empresa de treinamento? Também. E no desenrolar a gente vai ver o que o C12 pode oferecer aos empresários. Então ela é uma empresa americana. Nos Estados Unidos ela já está lá há 30 anos. E como a proposta é você formar grupo de empresários, no máximo até 12 participantes, nos Estados Unidos já tem grupos formados a esse período todo, a esses 30 anos. Né? Tem grupos lá que foram formados há 30 anos e permanecem juntos aí nesse ambiente que eles criaram e trocam as informações entre eles no âmbito de gestão e as outras assuntos inerentes ao meio empresarial, né? Em 2018, o C12 vem para o Brasil. Hoje a sede fica em Curitiba. Eles começaram a desenvolver aqui todo esse trabalho porque o material que nós aplicamos aqui para os empresários é o mesmo material aplicado aos empresários nos Estados Unidos. Então, esse material ele é traduzido para o Brasil, tem protocolo Harvard e nível MBA, esse material, ele é topíssimo. Posso garantir isso para vocês, isso não é, digamos assim, tá vendendo. O material é show. Assuntos da atualidade, assuntos de gestão, assim, de uma forma simples, mas profunda ao mesmo tempo. Traduzido para o português e aplicado aqui no Brasil, adaptado a uma cultura, porque nem sempre nós somos iguais ao americano, e o americano igual a nós, né? Então, adaptado à nossa cultura, mas com o assunto pertinente e o modo como é feito aqui, é feito lá. Do mesmo processo, do jeito como um fórum acontece aqui em Joinville, acontece em Curitiba, acontece em Londrina, acontece lá em Teresina, o mesmo formato. E todo mês, o mesmo assunto, ele também é tratado em todos os fóruns do Brasil. Do Brasil ou do mundo? Do mundo nós temos um delay, porque daí tem esse tempo de tradução, de passar, né? Então, nos Estados Unidos acontece primeiro lá e depois é traduzido. Então, às vezes, Mas um mês, 2 meses. Tópicos. Mesmos tópicos. Né? O C12 hoje no Brasil ele já conta com 220 membros, mais ou menos. Esses números eles mudam todos os dias. Nós temos hoje em Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina, Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Teresina e Joinville. Joinville e Blumenau. Bacana. Joinville e Blumenau. Rio Grande do Sul,
Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e mais uma outra cidade lá. Hoje nós somos em 14 shares. Hoje, no Brasil. O que é share? Share nada mais é do que o homem da cadeira. Então, eu e o Giovanni, nos grupos, aqui em Joinville, nós somos os facilitadores, ou nós somos aquelas pessoas que fazem as conexões entre os empresários. Então, nós organizamos o fórum, nós levamos o material, convidamos os membros, né, a estarem presentes naquele dia, vemos se o hotel está tudo certo com as refeições. Então, e nós começamos a fazer essa mediação do material. Como começa esse material? O que acontece nesse dia do fórum, né? Nós iniciamos amanhã com uma oração, porque entendemos que todos que estão ali são cristãos e nada melhor do que entregar o teu dia e tudo aquilo que é feito no dia nas mãos do Senhor. E nós começamos com uma roda da vida, onde nós começamos a nos analisar como pessoa física, que nós vamos tratar de pessoa física e pessoa jurídica no C12. Depois de feito a roda da vida, nós temos um momento de oração, onde os pares um ora pelo outro. Depois nós vamos para um devocional. Isso tudo acontece até 10h20, 10h30 da manhã. E aí nós entramos na área de negócio, onde todo mês tem um assunto a ser debatido dentro deste fórum. No mês passado nós tratamos sobre gargalos. Gargalos é algo que tu não consegue eliminar. Você arruma a história em outro local e assim sucessivamente. Porém, você precisa trabalhar e identificar onde é que são os teus gargalos. Porque se você não trabalhar nisso, você pode estar perdendo produção, pode estar perdendo uma série e faturamento, consequentemente, e lucratividade. Então, no mês passado, nós trabalhamos isso. O material, ele vem com tópicos e em determinado ponto ele para e começa a roda de informação. Como é que acontece na tua empresa? O que está acontecendo na tua empresa quando se fala de gargalo? Como é que você resolveu esse gargalo na tua empresa? E aí começam as trocas de informações. Pô, esse gargalo eu tinha lá... será que eu não estou com algum problema na minha empresa? Sabe? Aí os empresários, eles começam a... né? Começam a fazer uma autoanálise da sua empresa baseado no texto e começa a se desenvolver. Gargalos / limitantes, né? Exatamente. Porque é onde que vai limitar a tua escala, tua produção, né? Tudo, é né? um gargalo. Cara, e assim não tem. É gargalo na indústria, é gargalo na prestação de serviço, é em todo local. E dependendo do que for, como eu disse, né, cara? Pode ser muito sério na tua empresa. E o empresário hoje, a gente tem identificado que os empresários hoje, além de eles se sentirem solitários muitas vezes, nas suas tomadas de decisões, por quê? Porque às vezes é difícil de você encontrar um ambiente onde você possa discutir uma dificuldade que você tenha na tua gestão, né? E o C12 oferece isso, um ambiente onde é confiável, um ambiente alegre, um ambiente onde todos professam da mesma fé e entendem que não, eu estou aqui para ajudar ele. Ele vai me ajudar e eu vou ajudar. Nem todas as pessoas que convivem contigo querem ouvir teu problema ou querem tentar te ajudar num problema, né? E quando tu se encontra com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, muito mais fácil de conseguir essa ajuda mútua, né? Muito bem, Ricardo. É isso aí. Então, o que eles começam a perceber? Poxa, eu tinha esse problema e o Ricardo conseguiu resolver isso na empresa dele. Ricardo, cara, posso ir na tua empresa? Tu me ajuda nesse processo aí, cara? Tu venceu isso e eu tô com esse problema. É isso que nós fizemos, as conexões. Uhum. E aí os empresários, eles se auto-ajudam, né, dentro da sua gestão. Então, é uma troca de gestão. O assunto está em pauta, é gargalo. E aí, levanta-se os negócios e agora vamos trabalhar isso. Quem é que tem a dificuldade, quem pode ajudar, quem não pode ajudar, quais tipos de soluções tem para esse tipo de gargalo e vai desenvolvendo. E são sempre quantos com perguntas. Encontros por mês? Um encontro. É um encontro, mas ele fica limitado ao encontro? Tem um grupo onde continua se discutindo? Como que funciona? O grupo ele está formado e a partir do momento que ele está formado, nós temos um grupo de WhatsApp, né?
E a ideia, nós sempre fomentamos isso para que os empresários eles circulem entre si, que se visitem, que conheçam uma empresa um do outro. Tem alguma dificuldade, tomem um café, almocem, jantem junto. Uma amizade, né? Exatamente, né? Como existe uma roda, e a gente entende que essa roda tem que ter equilíbrio, então tem muitos empresários que trabalham demais, né? E isso até certo ponto, até que alguém pare eles e diga assim, será que está certo isso? Até que alguém faça isso, ele diz, cara, eu trabalho 18 horas e pensa como é que eu sou bom, né, cara? Eu trabalho 18 horas, mas será que está certo isso? A história do afiar o machado, né? Exatamente. Às vezes está ali numa árvore, tá dando machadada numa função ali, e às vezes respirar, afiar o machado, tu vai fazer aquilo ali mais rápido, né? E será que num dia desse de fórum aí, tu só escutando o camarada falar lá, tu não tá com o teu problema resolvido? A gente falou isso até no último episódio, né? Que às vezes uma conversa com a pessoa certa, ela vale muito mais do que um livro, ela vale muito mais do que um curso, talvez. E elimina muitas vezes meses de trabalho, né? Isso mesmo. Exatamente. Então eu fico imaginando assim... Depois eu conto um pouco da história de início, né? Mas hoje eu e o Giovanni, cara, que o Giovanni cuida de um grupo, eu cuido de outro grupo, né? Quando a gente termina, cara, o fórum, 5:30 da tarde, nós se encontramos, cara, muitas vezes nós saímos chorando. O dia inteiro. De lá, o dia inteiro. Saímos chorando. Por quê, Tarcísio? Pelo privilégio que Deus nos deu de receber tanta informação de tanta gente capacitada em gestão, cara, de forma gratuita, se assim eu poderia dizer. Porque Deus nos colocou lá como facilitadores e automaticamente nós estamos recebendo aquilo que cada um dos membros lá tem de melhor. Imagine a mesa. Então é uma mesa super qualificada. De grandes empresários, de empresas de grande porte. Né? Muitas mentes pensantes, né? E quantas ideias que podem surgir daí, né? E com o mesmo propósito, né? Que é o principal, né? O mesmo propósito é o centro de tudo, né? Nós costumamos dizer lá que o C12 ele é para empresários cristãos que acreditam em Deus. Mas talvez nem para todo cristão o C12 vai fazer sentido. Porque o cristão que não entende que Deus, família e negócios tem que ser essa estrutura, talvez o C12 não vai fechar. Mas se ele entende que esse é o processo, Deus, família e negócios, e está meio bagunçado a coisa, mas, poxa, eu gostaria de fazer isso acontecer na minha vida empresarial, o C12 vai ajudá-lo. Na verdade, quando se fala de Deus e dinheiro, as pessoas olham meio torto, assim, né? E eu escuto muito o podcast do Thiago Nigro, não sei se você conhece, e ele se converteu a cristão há um tempo pra cá, né? E ele sempre falou muito de dinheiro. E hoje ele faz muitos episódios sobre alguma passagem bíblica lá, ou sobre um livro que fala muito sobre negócio e dinheiro. Então ele mostra isso lá para o pessoal que falar de Deus e dinheiro não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque isso está realmente na Bíblia, né? Não só está na Bíblia, como tem mais de 2.300 versículos bíblicos falando sobre finanças. Se eu não me engano, ele falou algo que a palavra dinheiro é a palavra mais citada na Bíblia. Olha só. Jesus estava preocupado, sim, com a nossa condição. E nós temos que cuidar, muitas vezes, com essa falsa percepção de que o cristão ele tem que ser humilde, que ele não pode ter bens, que ele não pode ser uma pessoa bem-sucedida. Está errado. Ele tem que ser muito bem-sucedido para que ele possa investir no reino e o reino de Deus avançar. Como é que o reino de Deus avança com empresários medíocres, empresários que não estão faturando, os empresários que não têm margem? Está tudo errado. Tem que se trabalhar para ter margem e com essa margem você investir no reino de Deus. Deus quer pessoas prósperas, né? Exatamente. E aí nós trabalhamos negócio, né? Fechamos essa parte de negócio e aí nós entramos no ministério. O C12 trabalha com 5 pilares: geração de receita, geração operacional, organizacional, gerenciamento financeiro e ministério. Todas essas 4 citações que eu fiz antes, nós conseguimos aí N escolas, N cursos que vão trabalhar essa gestão, né, estratégica. E vão acontecer. O C12 trabalha isso de uma maneira com material excelente. Também trabalhamos na parte de treinamento, mas o nosso foco principal é ministério dentro das organizações. Como é isso, Tarcísio?
Nós entendemos, e o C12 tem como missão capacitar seus empresários cristãos a construir grandes negócios para grandes propósitos. E tem como visão mudar o mundo através do avanço do evangelho dentro das empresas. Nós entendemos que se o empresário cristão ele levantar a bandeira, bater no peito e dizer assim, eu sou cristão e entendo que a minha empresa foi Deus quem me deu e eu tenho responsabilidade sobre as pessoas que estão sob a minha autoridade, as coisas começam a mudar dentro da empresa. Além dele criar um ambiente favorável, um ambiente rico em alegria, um ambiente descontraído, quando uma pessoa ela está bem espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, ela não produz mais? Com certeza. Diferentemente da pessoa que chega de manhã louca, tomara que o dia termine logo. Consequentemente, o empresário que investe nisso, no bem-estar dos seus funcionários, se ele trabalhar melhor, com disposição, com tudo, isso não vai gerar em lucratividade para ele? Isso não vai diminuir o turnover dele? Então, só tem ganho com o ministério. Mas aí entra aquilo que você falou, Ricardo, que às vezes há uma barreira que os empresários criaram, que fé e negócios não se misturam. Claro que se misturam. Até porque uma empresa próspera, ela vai ajudar muito mais pessoas do que uma empresa falida, né? Quantas famílias dependem daquela empresa? Se essa empresa crescer 200%, quantas pessoas a mais vão trabalhar lá? Quantas pessoas a mais vão ganhar mais dinheiro para sustentar sua família, né? Para ter um conforto melhor? E às vezes, tipo, até o próprio empresário, eu dou uma parte aqui do meu lucro. E se essa empresa triplicar de tamanho? Ele também não vai conseguir doar mais para as pessoas que necessitam? Realmente faz sentido, né? Muito sentido, né? Que muitas vezes a gente pergunta, né, ou se faz esse questionamento para Deus, por que eu não sou próspero? Por que a minha empresa só empata? Mas você já perguntou para Deus por qual a finalidade dele ter colocado a empresa nas minhas mãos? O que ele quer com a minha empresa? Tarcísio, mas a empresa é minha. Fui eu que consegui a empresa. Será? É fato que não é sua, porque quando eu morrer você leva a empresa? Então não é sua. Mas é do meu filho, e assim vai sucessivamente, quando eu morrer não leva nada. Então é mais fácil dizer que é de Deus e trabalhar com o propósito voltado para Deus, que a gente ganha muito mais do que achar justificativas de dizer que não é de Deus, que eu sou o merecedor de ter o meu negócio. Eu que tenho habilidade, eu que sou o cara inteligente para ter o meu negócio. Quando ele muda essa percepção, ele entende que Deus não é o sócio dele. Eu tinha essa fala e em determinado ponto eu comecei a perceber que não está errado, Tarcísio. Deus jamais iria querer um sócio como você. Deus ele é dono de tudo e você é mordomo. Ele te concede a você a administração do negócio que é dele. E ele é tão bom que ele diz assim, cara, como na Terra tem essa particularidade de documentação, tu pode botar no teu nome a empresa. Coloca no teu nome, não tem problema nenhum. Mas a empresa, aqui dentro, tu tem que saber que ela é minha. Se tu assim administrares, te mostrarei onde é que tu podes ir com a empresa que eu coloquei a você. Quando a gente muda esse foco, essa visão, as coisas começam a acontecer. E aí não é mais a preocupação com o lucro que você tem. Você começa a viver bem, viver uma plenitude, que Deus disse que você iria viver uma plenitude, e você começa a ajudar os outros a pensar nos outros. Costumo dizer assim que às vezes a gente pensa em deixar algo financeiro, algo patrimonial para alguém. E é legal, não tem nada contra isso. Mas junto a isso, você deve deixar um legado. Eu já falei isso, eu penso mais em deixar o meu legado, o meu nome escrito na história, do que propriamente dinheiro, né? Exatamente. De dizer assim, cara, o meu voo lá atrás, se não começasse isso, nós não estávamos aqui. Tanto que tem uma história grega, não vou saber citar o nome exato, que tinha um cara lá que, na Grécia Antiga, tu tinha que fazer algo muito grandioso para ter teu nome na história, né? E aí teve um cidadão lá que não conseguiu fazer nada grandioso, ele pensou, vou botar fogo acho que no templo de Atena, né?
Acho que foi isso. Ele botou fogo no templo de Atena. E aí ele automaticamente se tornou um cara muito conhecido. Não da melhor forma, mas ele se tornou. E aí até na época na Grécia proibiram de falar o nome dele. Por quê? Pra esse tipo de atitude não se propagar. Mas não teve jeito. O cara ficou muito famoso pelo que ele fez. Então, o cara tava tão preocupado com o nome dele na história, o legado dele, que ele fez algo, tipo, muito ruim só pra constar na história. Isso mesmo. As coisas que geram, né? Olha o que é a mente da pessoa, né? Mas a gente trabalha muito com isso, né? Na parte de ministério. E aí, essa parte de ministério também não é um negócio que eu e o Giovanni estamos lá, porque a gente é formado em teologia também. Nós somos pastores auxiliares lá na nossa igreja, né? Lá na IJAD. E isso não tem nada a ver, questão, só coloquei aqui para que até os ouvintes ou aquelas pessoas que estão conosco possam saber com quem está falando, né? Mas que esse título, digamos assim, não faz diferença dentro do C12. Mas é uma condição que favorece a nós estarmos podendo estar aqui, né, como share do C12, porque é uma condição. A condição de ser share do C12 é você ter maturidade bíblica, ter conhecimento bíblico, ter uma família estruturada, conhecimento business, você tem que entender de negócio para que você possa também estar no meio desses empresários. Então, a teologia é uma condição também que hoje a gente viu que favoreceu a nós estarmos aqui. E quando a gente fala dessa parte teológica, juntamente com o pessoal, não é pela nossa condição que nós vamos impor ou pelo conhecimento nosso que tu tem que fazer devocional, tem que fazer isso dentro das empresas. Não, isso também o C12 tem todo um material. Então, é estudado o ministério. Nós temos hoje 102 práticas ministeriais, onde você pode pegar essas práticas ministeriais e dizer assim, poxa, que legal, isso daqui eu posso aplicar dentro da minha empresa. Isso daqui não faz sentido para mim. O C12 te entrega isso. Todo mês nós trabalhamos um assunto na parte de ministério. Bacana. E no mês passado nós trabalhamos com saúde emocional. Quantas pessoas hoje estão depressivas? É um tema muito falado. Exatamente. Tratamos disso, cara, e assim, se torna até emocionante. Por quê? Porque vem à mente as pessoas que talvez eu poderia ter ajudado dentro da minha empresa e que eu não fiz nada. Eu achei que só não quis mais trabalhar e coisa e tal, e mandei embora. Te lembra do Haroldo, quando o Haroldo falou do motorista de ônibus lá, que ele ia mandar embora? Mas peraí, deixa eu conversar com esse cara. Cara, o que está acontecendo? Por que está batendo tanto ônibus? Eu estou com um problema na minha família. Ele não mandou o cara embora, ele resolveu ajudar ele no contexto familiar. E o cara se tornou o melhor motorista. Então, olha quantas coisas que nós podemos fazer. E quando se fala em ministério dentro das empresas, Ricardo e Leandro, talvez os empresários possam dizer, cara, esses camaradas aí vão querer que a gente investe alto em ministério. A maioria dessas práticas aqui não envolve dinheiro. Envolve sentimento, envolve ação, envolve decisão de eu querer fazer algo em prol do outro. Estava comentando com o Leandro algo interessante. Imagina só você identificar na parte da manhã que um funcionário teu, ele chegou diferente. Ele é um cara alegre, um cara brincalhão, chega, né, mexendo com todo mundo, e o cara chegou quietão e coisa e tal, e sabe aquele que olha atravessado, ele quer brigar, já diz, cara, o que está acontecendo com esse cara? Em vez de você deixar ele trabalhar daquela forma que ele pode contaminar aquele setor ou acontecer, ou quebrar uma máquina, sei lá, alguma coisa que foge do teu controle, se você chamar ele e dizer assim, cara, você não é assim. O que aconteceu? Tu está com algum problema. Estamos aqui para te ouvir. O que eu posso te ajudar? Posso te ajudar em algo? O que está acontecendo? Tem algum problema na tua casa? Como é que você acha que esse camarada vai se sentir? Primeiro, cara, alguém está preocupado comigo. E outra, meu supervisor ou meu chefe, ou o dono da empresa, cara, está preocupado comigo. Deixou os problemas dele de lado para ouvir os meus, né? Quanto custa uma propaganda, um marketing de uma empresa hoje? Não é barato. Quanto vale esse marketing? Aí ele chega em casa, ele fala para a esposa e diz, cara, tu não acredita, querida, nós estamos com um problema. Mas o meu patrão disse que ele vai nos ajudar, porque ele vai encaminhar nós para um casal aí que ajuda o casal que está passando por dificuldade, ele vai nos ajudar. A mulher vai fazer
o corte de cabelo, fazer a unha. Você não sabe o que aconteceu lá na empresa do meu marido. Eles vão nos ajudar. Olha a propagação disso. Orgânico, de fato. Né? Olha a proporção disso. Quanto custou para o empresário? Nada. Um tempo. Isso é ministério dentro das Foi um organizações. investimento, porque tu vai ter retorno. Exatamente. Então, nós temos empresas que fazem devocional, né? Que levam uma palavra, uma pessoa específica vai lá, leva uma palavra para o pessoal. Tem empresas que têm psicólogo para atender essas pessoas com mais necessidade. Tem outras empresas que têm capelão, né, que atende a capelania na parte espiritual daquelas pessoas que queiram conversar com ele. Então, olha, tudo isso é um universo de ministério, onde ele muda a estrutura e a cultura da sua empresa. Perfeito. Quais são as ações que tu toma hoje na Gesconte, por exemplo, perante a esses propósitos, né, Tarcísio? Nós temos devocional toda quarta-feira à tarde, das 2h30 da tarde iniciamos, até umas 3h15, 3h30 da tarde, para o escritório, para que a gente faça. Aí o pessoal de fora vem também para o escritório, e aí a gente faz o devocional. E hoje no devocional do escritório também participa o meu pai e a minha mãe. Eles vêm no escritório para participar do devocional. A gente se preocupa também muito dentro do escritório de vez em quando perguntar para as pessoas, realmente eu transmito Jesus para você? Porque senão não faz sentido eu nem estar à frente de um ministério desse, muito menos à frente de um ministério de igreja, falando de Jesus, se dentro daquilo que eu estou a maior parte do meu tempo, se eu não posso representar a Jesus, então eu estou fazendo tudo errado. E é gratificante, assim, você receber do teu pessoal dizendo assim, não, realmente, porque ele é aqui dentro do escritório, ele é lá na igreja, porque eu tenho funcionária que é membro da igreja também, né? E o Giovanni também, se pode perguntar para ele o que nós vivemos dentro do escritório no dia a dia. Nós somos lá quando visitar o Leandro, quando visitar o Ricardo, lá na igreja. Você não vai encontrar outro Tarcísio lá na igreja, outro Giovanni lá na igreja. Vocês vão encontrar os mesmos, né? E é isso que a gente quer passar para os empresários. Que fé e negócio, sim, se comunicam, pode se comunicar muito bem e só tem resultado positivo. Prova disso já são as 20 empresas hoje que estão conosco aqui em Joinville. E nós temos aí, passando agora para um novo grupo, onde a gente quer chegar aí em 25, 26 nessa etapa. Porque é um negócio muito nichado também. Como eu disse, né, nem todos entendem isso, né? Nem todo cristão entende isso. Alguns acham que não se mistura fé e negócio, amém, está tudo certo, né? Mas investe naqueles que realmente querem mudar a sua história e a sua cultura. Não adianta estar ali só por estar, né? Tem que estar ali com vontade de estar participando desse grupo. Você imagina só você estar num grupo onde tem vários empresários e grandes empresários. E aí, se você pensa assim, cara, eu vou entrar no C12 porque posso fazer um monte de negócio no C12. Você não aguenta no C12. Não vai dar, porque o propósito é muito maior. O negócio em si, ele vai acontecer de maneira natural. Porque eles vão te conhecer, vão saber da tua conduta, do teu caráter, da tua formação. Vão dizer, cara, vamos fazer negócio junto aqui dentro. Mas isso de forma natural, não de forma empírica. Né? Eu vou pro C12 porque o material é nível MBA, então, em vez de pagar uma universidade, eu vou ali no C12. Se for esse o único objetivo, também não vai dar certo. Então, ele tem que encaixar no conjunto. Entender que ministério, devocional, oração, práticas ministeriais, boas práticas de gestão, esse conjunto todo tem que fazer sentido para ele poder participar do C12. E ele não sai mais. Então, essa pessoa que tem isso, ele não sai mais do C12. Almoçamos, 1h da tarde, todos juntos, ali no Hotel Bourbon. E no período da tarde, às 14 horas, iniciamos e aí começa o core business de uma empresa. Então, todo mês uma empresa ela pode apresentar a sua empresa, dados estatísticos, números, o que você faz, o que não faz, vitórias, conquistas. Tem lá um esboço de como fazer isso e ela pode levar 3 questões a ser debatidas na mesa. Então, eu tenho dificuldade nisso. O que a mesa acha a respeito disso? Eu gostaria a opinião da mesa referente a esse assunto porque na minha gestão não estou conseguindo resolver isso.
preciso demitir o meu diretor financeiro e, cara, estou num impasse e eu não sei nem por onde começar, coisa nesse sentido. Tu imagina o conselho que tu vai receber diante de uma mesa com tamanha cabeça pensante, como você diz. Então, olha o nível. E aí vem outra pergunta que a gente faz para os empresários. Poxa, mas o C12 ele tem um investimento. E olha para o investimento e diz, mas é elevado o investimento. Mas isso que eu falei só de uma mesa de conselho. Quanto é que vale uma mesa de conselho dessa? Se fosse para você ter uma mesa de conselho dessa dentro da tua organização, quanto que valeria? E outra, você tem livre acesso a esses empresários porque eles vão se tornar teus amigos. Vão fazer parte do teu grupo. É só fazer a relação do teu conhecimento, né? Qual é o teu conhecimento? Eu compartilhar o meu conhecimento com o Ricardo. Qual o valor que o meu conhecimento tem? Já pensou? É essa troca, né? Essa relação que tem que nós ser não conseguimos feita. mensurar em termos de valor. Né? Justo. Então, isso o empresário ele também tem que ter essa percepção, dizer assim, não é o valor do investimento que me atrai, é o que eu vou receber. Ah, mas eu vou lá, eu vou receber. Pô, fica show, né? Receber as informações dos empresários. Não, e a contrapartida também tem que ser assim. Você também tem que doar aquilo que o Leandro falou. O meu conhecimento eu tenho que dispor à mesa. Tem que doar a mesa. E receber também. Então, Bacana. uma rodada. Você comentou que tem 2 grupos em Joinville. Como que é dividido esse grupo, Tarcísio? Você diz assim, em termos de segmento? E é segmento, é tempo de C12. Hoje existem 2 grupos. Um que você é share e o outro que o Facchini, né? O Giovanni é share. Como que é dividido esses dois grupos? Alguém que está entrando hoje vai entrar com o Tarcísio, vai entrar com o Giovanni? O Giovanni, hoje, nós temos 11 pessoas no grupo do Giovanni. Então, o grupo está fechado dele. Não são 12, Tarcísio? A gente sempre vai trabalhar 10, 11 para sempre ter uma cadeira vaga para, se um dia um empresário quiser levar um outro empresário de uma forma de convidado, cara, o C12 é assim, assim. Cara, eu queria conhecer isso daí. Então, tem uma cadeira para ele. Às vezes, tem de um empresário, ele não conseguir ir... a gente depois quer mudar isso para dias alternados de semana, aí um empresário ele não consegue ir naquela semana, então ele pode ir no outro fórum, ele não perde o fórum, e aí nós precisamos dessa cadeira, porque a proposta não é ter 13, o máximo 12. Fechou? Hoje, então, as pessoas que estão entrando agora no grupo, elas estão entrando no grupo novo do C12, que é esse grupo eu estou facilitando este grupo agora. Mas eu e o Giovanni trabalhamos junto nas quintas-feiras. Nós não temos dias diferentes. Então, ele pega uma sala do Bourbon e eu outra sala do Bourbon. Na hora do café, pessoal junto. Na hora do almoço, todo mundo junto. Na hora da saída, todo mundo junto. Fizemos um churrasco, todo mundo junto. Então, a gente quer fazer isso para que o network ele também não aconteça só nos 12, só do meu grupo ou só no grupo do Giovanni. E sim sempre fazer a conexão com todos os membros do C12 Joinville. E quanto tempo tem esses grupos? Nós começamos em julho de 2021, a gente foi fazer o treinamento. Em setembro de 21, nós iniciamos em Joinville. Então, nós temos aí 1 ano e 6 meses. 7 meses. 6, 7 meses. Né? E nós temos um outro grupo chamado KP, né? Então, são 3 grupos, na verdade. São 2 grupos de CO e um grupo de KP. O que é esse grupo de KP? O grupo de KP são... diretores, gerentes desses CEOs que estão nos grupos, então eles podem direcionar o seu diretor, gerente, coisa tal, para participar do C12 também. E aí ele vem para esse grupo, ele não participa junto com o CEO, ele participa de um outro grupo. Legal. E nesse grupo também, alguns empresários que não atingem o faturamento de elegibilidade para entrar no CEO, eles participam deste grupo. Então, como que é essa questão de faturamento, as regras para acessar o C12, para ser um membro hoje? Nós temos hoje, e muitos quero deixar claro assim, né? Mas então eles falam de faturamento, coisa nesse sentido. Não tem uma coisa só para ter uma elegibilidade, porque se o C12 trabalha com o ministério de você cuidar dos seus, não faz sentido eu ter uma elegibilidade onde só tem o sócio na empresa. A ideia do C12 é que você... divulgue um ministério dentro da tua organização, leve o evangelho de Jesus dentro da tua empresa. Então, para você participar hoje de CEO, você precisa faturar mais que 3,5 milhões ao ano e ter mais de 10 funcionários. E ser cristão, obviamente, porque senão
o assunto que tem um embasamento bíblico profundo, né? Todo o material ele tem cunho bíblico, então você não vai encontrar nada secular aqui, nem achismo. Tudo que você tem aqui de material de C12 é bíblico. Fundamentos bíblicos. Aquilo que você falou, nós estamos falando de dinheiro. Bíblia. Não se fala nada aqui aleatório. A gente estava falando das duas formas que existem de sabedoria, né? Uma é a forma filosófica, né, de Platão, Aristóteles, aqui os brasileiros, Leandro Carnal, Cortella, e a gente tem a sabedoria bíblica, né, que são totalmente fundamentadas na Bíblia, né, que é o conhecimento, que é um outro tipo de sabedoria, mas que faz todo sentido, que é o que eu tenho aplicado também nos meus negócios aí, né? Principalmente eu leio muito parte dos livros de Salomão, né? Esses ensinamentos, isso para mim faz toda a diferença no negócio. Com certeza. Você vê, em 2019 eu fiz vários cursos, né, na área de gestão e levei minha esposa junto, né? Porque entendo que algumas coisas que você faz, você tem que caminhar junto com a sua esposa, porque linguagem diferente dentro de casa também não funciona, né? Caminhar junto para que tenha a mesma conexão. E nós fizemos alguns cursos de finanças, de gestão e coisa e tal. E, cara, muitas das coisas que tinha lá, a gente olhava um pouco e dizia assim, cara, isso aqui é Bíblia. Só não está o versículo bíblico, mas é Bíblia. E aí, como é que você diz assim, cara, é um negócio que funciona, e aí se vende como funciona, e funciona mesmo. Por que funciona? Porque é um princípio bíblico. Simples. Tudo que você extrai, e mesmo que você não acredite, não, o meu credo não é esse, coisa e tal, mas se você utilizar dentro da tua empresa princípios bíblicos para a gestão, com certeza ela vai dar certo, porque é princípio de Deus, não tem como dar errado. A questão é que, às vezes, uns querem Jesus Salvador e somente a salvação, e entendem que aqui eu tenho que ter uma vida miserável, se assim posso dizer, porque negócio de ter dinheiro não é de Deus e coisa e tal, está tudo errado. E tem outro que quer o Jesus de princípios, aonde ele aplica só o princípio e salvação, depois eu vejo, depois eu dou uma olhada nisso daí, né? Então, é essa linha, né? Tem que tomar cuidado e ver. O melhor dos cenários é ter Jesus Salvador e Jesus de prosperidade, com princípios bíblicos. Isso que dá certo. Me fala um pouquinho, Tarcísio, qual que é o próximo passo da C12 aí, Joinville? Vocês estão dedicados a Joinville? Vocês têm outras áreas também de atuação, outras regiões ou não? O projeto de vocês é Joinville. Então, eu já só vou terminar o dia. Terminando esse core business, então, a última parte do dia do C12 chama-se Fórum Aberto, onde o empresário ele levanta a mão e joga na mesa o assunto que ele achar conveniente. No C12 não se trata de política e muito menos religião. Mas eu sempre digo, como que não se fala de política dentro de um cenário de administração? Sim, você pode falar de política no seguinte sentido. Cara, tá saindo aquela lei lá que o Lula vai fazer agora e coisa e tal. Cara, como é que vocês veem isso no impacto dentro das nossas organizações? Isso é falar de política, gestão. Agora não, porque isso, porque aquilo, porque... Não, isso não se discute. Muito menos religião, porque a minha diz isso ou coisa e tal, também não se trata disso. Justo. Mas é o momento onde ele pode levantar a mão e fazer o pedido que ele quer, colocar na mesa e ver a opinião da mesa. E quando começa a se discutir as ideologias, aí pode perder o sentido, né? Pode acabar fugindo, né, do contexto, né? E pode magoar um ou outro, né? E o cara se sentir ofendido, né? Então, quando ele vem com um propósito que ele acredita em Deus, a base está formada. O restante para baixo é todo mundo igual. Não muda, né? Então, essa é a questão. Os próximos passos do C12 em Joinville. Nós estamos muito felizes com o que nós conseguimos até hoje, em termos de Joinville, né? A gente está trabalhando, muitos empresários conectados. Como eu falei para você, a gente vai na indicação, mesmo tudo isso que eu falei aqui para vocês, cara, como é que nós vamos colocar isso numa mídia para divulgar? Não tem como.
O pessoal não vai entender o propósito, né? Então, vai muito daquela indicação. Você já conheceu o C12 e coisa e tal? Cara, vou pedir para o Giovanni e para o Tarcísio passar aí e te apresentar o C12. É nessa forma. Mas a gente ama isso. Por quê? Porque a gente está levando com excelência, dizendo já para o empresário, cara, nós não estamos te vendendo nada, nós estamos te oferecendo o C12. Se isso faz sentido para você, a proposta num todo, vem junto, vem caminhar com a gente. Faz sentido para o C12 também. Lógico, porque senão o camarada ele vai lá com o intuito de fazer negócio, não é bom para o C12, porque ele vai atrapalhar o grupo, ele não vai agregar ao grupo. Né? Então, isso o C12 toma muito cuidado, por conta disso da elegibilidade. Então, se a gente abrisse, tá lá para todos, como é que seria uma mesa? Você não consegue formar uma mesa, porque um empresário vai com um objetivo, o outro vai com outro objetivo. Vai perder muita qualidade, né? Exatamente. Né? E hoje posso dizer assim, como eu falei, né? Além de a gente aprender um monte, os resultados que nós estamos tendo com as empresas participantes do C12 assim, nos alegram muito. Né? Grandes testemunhos, coisas assim, na vida pessoal. Tem algum testemunho que tu pode passar pra gente sem precisar citar nomes? Cara, o pessoal entender o tamanho, a grandeza que, eu vou dizer para você assim que em termos financeiro de crescimento, todas elas têm nos mostrado assim que tem um êxito, né? nas novas modalidades de gestão, na sua forma de pensar, coisa nesse sentido. Mas eu gosto muito de dar exemplo da vida pessoal. Porque eu entendo que se a pessoa física não está bem, a jurídica ela pode até estar muito bem, mas é um processo que está faltando. Não existe pessoa jurídica sem a pessoa física. Né? Por isso que a regra é Deus, família e negócios, e não Deus, negócios e família. Exatamente. E aí, quando o empresário ele vem para nós e testemunha no grupo que mudanças aconteceram na casa dele, que mudanças aconteceram com o relacionamento pai e filho, cara, isso não tem preço. Isso daí tu esquece lá o EBITDA, o lucro líquido, aí você esquece tudo, porque isso daí tem um real valor. Porque ele começa a ver a vida de uma outra forma. E aí, sem ele perceber, as coisas começam a mudar na empresa dele, que ele começa a ficar abismado com aquilo que está acontecendo de maneira sobrenatural. Coisas que a gente não entende. Aí vem aquele mover de Deus, o dizer, deixa eu fazer as coisas que precisam fazer. Né? Tarcísio, tu não consegue fazer, tu não sabe fazer, Tarcísio, eu sei fazer, deixa eu fazer por você. Então, nós tivemos um testemunho que a pessoa... Nós trabalhamos ministério e... Não me lembro qual era o assunto de negócios, mas aquele dia mexeu muito com ele. E na tarde, na hora do fórum, ele pegou o telefone e mandou mensagem para o filho dele, dizendo que ele precisava falar com o filho dele, coisa e tal, isso e aquilo. E aí, mas ninguém soube de nada aí. E aí depois ele testemunhou que naquele dia do fórum, ele mandou mensagem para o filho para que eles começassem uma reaproximação novamente, porque ele sentia muita falta daquilo. Então, esses são o tipo de testemunho que talvez não impactaria tanto do que o camarada chega lá e diz assim, cara, o meu lucro aumentou 30%. Legal isso também, show, e vai acontecer isso. Mas tem alegria maior do que tu estar bem com a tua família? Tem coisa que o dinheiro não paga, né? Não tem, sabe? Então, é isso e a gente tem visto muito êxito, né, nessa questão, né? Tanto na proximidade, na relação do empresário com Deus, né, da sua parte espiritual, como também na sua parte familiar, e em consequência disso, os negócios vão bem, muito obrigado. Né? Porque às vezes você fica batendo numa tecla de empresa, melhor gestão, curso daqui, curso de lá e coisa e tal, mas são pequenas coisas que você precisa acertar na sua vida para que o teu negócio funcione. Tarcísio, como que o C12 chegou a você, né, o Giovanni? Como que foi esse encontro, esse casamento aí? Cara, é uma história bem bacana, né? Eu e o Giovanni, nós cuidamos dos empresários lá na nossa igreja, né? EJAD. Na EJAD. E a gente tinha um ministério lá. Antes da pandemia, a gente trabalhava muito forte. Agora estamos retomando os trabalhos lá. E o Giovanni, ele tinha uma empresa de mediação e arbitragem.
E agora ele saiu porque o C12 ele meio que fecha para que nós trabalhamos exclusivamente por C12. Então, eu estou no momento de transição das minhas empresas para trabalhar única e exclusivamente com o C12, com os empresários do C12. E o Giovanni tinha essa empresa e o material do C12 em um mês era sobre mediação e arbitragem. E o pessoal de Curitiba foi buscar uma câmara de mediação e arbitragem cristã para que pudesse falar a respeito disso, né? E encontraram o Giovanni por indicação de uma menina lá de Curitiba que conhecia o Giovanni aqui. E entraram em contato com o Giovanni, se o Giovanni poderia dar uma palestra ou explicar como é que funcionava isso para os membros do C12 Curitiba. O Giovanni aceitou, mas na reunião preliminar, e eu como contador da Conversátil, ele me ligou e amigo, disse, Tarcísio, pô, cara, é assim, eu nem conheço a empresa, cara, não sei do que é. Tu poderia participar junto comigo da reunião? Eu disse, claro que sim, cara, mas eu tenho só 10 minutos para participar da reunião. Bem taxativo assim, né? E aí, reunião online com o CEO aqui no Brasil do C12. De Curitiba. De Curitiba. E começou a reunião, cara, e esse homem começou a falar do C12, cara, e sabe aquela paixão, assim, começou a entrar dentro do coração, assim, cara, digo, meu Deus, o que é isso, cara? Existe isso? Não é possível que isso existe. E daqueles 10 minutos eu perdi a hora, já não... Participei da reunião toda e terminou a reunião ali, o Giovanni acertou com ele, coisa e tal. Acabou. Giovanni, o que é isso, cara? Disse, pois é, Tarcísio, cara, é inacreditável isso. Eu jamais poderia imaginar que existisse um trabalho desse para empresários. Cara, vamos a Curitiba ver isso, certo? Como é que funciona isso? Porque é incrível, cara. Eu tô apaixonado por isso daí. Isso em uma hora de um cara falando que era C12. Marcamos, fomos a Curitiba, chegamos lá e disse, como é que a gente faz para levar isso para Joinville? Nós temos assim um treinamento, tem uma fase, né, onde vocês têm que passar por todos os testes, passando por todos os testes psicológicos, né, de conhecimento, coisa nesse sentido, vocês podem levar o C12 para Joinville sem problema nenhum. E eu e o Giovanni entramos num período, então, de 2 meses de treinamento e aí trouxemos o C12 para Joinville. Mas o inusitado nisso tudo é que eu e o Giovanni, nós já estávamos numa condição de pré-aposentadoria, digamos assim. Já estava se preparando para parar. Sim, casa na praia, tudo tranquilo, tudo coordenado já para baixar. Agora vamos cuidar do ministério, né? Tranquilo, nossas empresas estão tudo show, ele é coronel aposentado, tá tudo certo, né? Vamos curtir agora esse momento. E aí nós descendo a serra, cara, o que Jesus fez conosco, cara? Ele só disse, ei, é muito cedo para vocês dois parar, tem muita coisa para vocês dois fazerem ainda. E aí a gente veio conversando, cara... E fazer pelas pessoas, né? Não pelo dinheiro. Exatamente. Disse assim, cara, é isso daí, ó. É como se a gente descesse meio que chorando, meio que emocionado, dizendo assim, cara, será que nós encontramos o nosso propósito agora? Quando a gente pensou em parar, a gente disse, cara, olha o trabalho que Deus está colocando nas nossas mãos. E fizemos isso com a maior da alegria. Se há uma coisa que nós fizemos hoje com paixão mesmo, cara, é trabalhar com os empresários, levar essa parte cristã, o reino de Deus para dentro das empresas, né? Costumo dizer que eu passei por um processo de conversão, né? Me converti, fui apresentado a Jesus em 2005, me converti em 2011, 2012. E o processo de conversão de uma pessoa física, todo mundo sabe. O C12 veio para converter a pessoa jurídica. Ponto. Né? Nós queremos converter a pessoa jurídica. Então, as pessoas riem, né? Mas esse é o fato. E se uma pessoa quer fazer parte do C12 hoje, Tarcísio, como ela faz isso? É um contato com você? É um contato pelo e-mail? Ricardo, o C12 você pode encontrar hoje nas redes sociais, né? É C12 Joinville, né? Tem lá no LinkedIn, no Instagram. Nós também, vou deixar depois o telefone aqui, mas eu gostaria de falar um pouco da elegibilidade, né? Se tudo aquilo que foi falado aqui no podcast, isso fez sentido para o empresário, ele já é elegível por si só. Se ele faturar mais que 3,5 milhões e ter mais que 10 funcionários, e ele ter como base Deus... 3,5 milhões ao ano, né? Ao ano. Deus, família, negócios. Isso está distorcido, mas eu entendo que é esse
o sentido, ele pode ser membro do C12. Então, disso tudo que foi falado aqui, sem tirar, eu gostei daquela partezinha, eu vou ver como é, não vai dar certo. Ele tem que encaixar dentro desse contexto, desse cenário todo que foi discutido aqui. Se isso faz muito sentido para ele, ele pode entrar em contato com o C12, que tem absoluta certeza que ele vai entrar num mar jamais navegado por ele. Pode ter certeza disso. E nós costumamos dizer assim que é difícil você vender o C12 ou apresentar o C12 para alguém. Queria agradecer até da forma como vocês colocaram, porque eu acredito que foi bem lúdico, dinâmico, né? Bem dinâmico assim, né? Mas a melhor forma de um empresário sentir o que é o C12 mesmo é ele participar de um fórum. Então, ele pode participar e ser apenas um convidado para estar ali conhecendo? Pode. Porém, antes dele participar do fórum, ele precisa ter uma reunião comigo e com o Giovanni. Então, primeiro, isso tudo tem que fazer sentido para ele ser elegível, faturar mais que 3,5 milhões e ter mais que 10 funcionários. Show até ali. Agora ele faz uma reunião comigo e com o Giovanni e ele pode participar de um fórum como convidado sem custo nenhum no Bourbon, 8 da manhã, 5 horas da tarde. E aí, nesse dia, ele tem a decisão, cara, é isso que eu quero, eu vou participar, onde é que eu assino, sou membro do C12. Assim que funciona. Tarcísio, o cara não tem 3,5 milhões de faturamento, vamos supor que ele tem 2 milhões, mas ele quer participar. Tem alguma forma, algum nível abaixo? Se ele está na rampagem, que todas as empresas, a tendência é ela chegar, né? Se ele tem isso em mente, se ele não for um empresário parado, não, eu faturo 2 milhões, para mim tá bom, tá tranquilo e coisa e tal, ele pode participar do Key Players. Key Players é um grupo onde se encontram os diretores, gerentes dessas empresas de CEO, mas também empresários que ainda estão na rampagem, aonde eu não cheguei nos 3,5 milhões, mas no ano que vem, no próximo ano eu consigo chegar lá, e aí ele vai, mas ele tem que ter em mente que ele precisa subir pro grupo de cima. Perfeito. Ele não pode ficar estagnado, né? Então a ideia sempre é que ele receba a informação, ele se capacite ali e ele vai em frente. Uma das coisas que eu esqueci, e a gente estava falando, né, os CEOs, não o grupo de diretores e gerentes, mas os CEOs, todo mês eles também têm um encontro individual comigo, com o Giovanni, de acordo com o grupo. Bacana. Né? Então eles têm uma reunião de 1 hora e individual, onde são tratados N assuntos, de acordo com a demanda do membro. Ah, Tarcísio, mas aí o que vocês tratam? Cara, a proposta do C12 é dizer para o empresário assim, você não está mais sozinho. Você tem mais 11 empresários, 10 empresários juntos com você e tem o share que vai te acompanhar. É o cara que vai te abraçar. Porque muitas vezes o empresário ele só precisa de um ouvido. Muitas vezes o empresário ele só precisa de um abraço. E é isso que o C12 está disposto a oferecer para esses empresários. Bacana. Tarcísio, você pode falar, confirmar a tua rede social, pessoal, do C12? Passa para a gente aí. Quem quer encontrar você, encontrar o C12, como que faz? Pode ir falando que depois a Keller bota tudo aqui embaixo. Aqui, ó. Bota aqui. Vai aparecer aqui, ó. Pô, legal aquele negócio, bota aqui embaixo. Aí eu já posso falar, tá aqui embaixo já. Já está, falar, tá aqui inclusive. Embaixo. A minha pessoal é @TarcísioLoff, né? Do Instagram. A mesma pro Facebook. E o C12 é C12 Joinville. Tá. @C12 Joinville. Por que C12? Só para... Christian 12. Perfeito. Os 12 cristãos, onde tudo começou. Né? O nosso número de telefone, só para deixar gravado então, está aqui embaixo. 47 99183 5947. Bacana. Nesse telefone, vocês falam lá com o Giovanni, né? Que o Giovanni, ele é de comercial. Cara, é o cara. É o cara, meu. Cara. Perfeito. Ele que vai ter essa primeira abordagem. Bacana. Hoje no Instagram do Pode Dar Negócio, nós temos também todo mundo que já participou dos outros episódios, né? Inclusive o Tarcísio, né? O C12. São as redes sociais que o Pode Dar Negócio segue. Então, todas aquelas redes sociais que nós seguimos ali são participantes, ex-participantes do nosso podcast. Perfeito? Eu falo a minha rede social, tá aqui embaixo também. A minha rede social é leandro.protal. Né? Eu quero que vocês sigam os meus negócios ali também. Assessoria Glenn, agência de marketing, né? Que dá todo o apoio aqui pra gente. O meu sócio Renan.
É a Protal Segurança também, é @ProtalSeguranca, né? E Ricardo. Vocês podem me encontrar também no @RicardoDalcassagni, no Instagram e no Facebook. Também aproveitando para divulgar o meu negócio, que é o Zoff Supermercado Online. Então você pode encontrar lá no @ZoffJoinville e no principal, o @PodeDarNegócio, né? Que é onde vocês vão encontrar todos os nossos materiais. Perfeito. Eu agradeço, Tarcísio. Eu tive uma conversa individual, primeiro lá atrás com o Giovanni. Você falou aqui que ele é um vendedor e tal. Cara, o cara fantástico. Me convenceu, tive no evento, vou participar, continuar participando, com certeza. E agora, a primeira vez, eu posso estar, né, aqui de frente a você, né? Além do evento que nós tivemos lá, mas falamos pouco. Então, foi enriquecedor aqui, pode ter certeza. Eu espero que quem esteja ouvindo ali tenha a mesma experiência que eu estive aqui à sua frente, né? Estendo o convite para que eles participem, possam conhecer o que é o C12, né? E esse caminho, né? Esse propósito, né? Que não é só dinheiro, né? O propósito que vocês têm apresentado, têm entregado, eu quero que eles sintam isso também. Queria agradecer também a tua presença, Tarcísio. O Leandro já tinha falado disso para mim, mas a gente não se conhecia pessoalmente ainda. Acho que a nossa conversa foi sensacional aqui. Tudo que tu falou sobre teus negócios, tua história, teu conhecimento, acho que vai agregar muito na vida de quem tá nos ouvindo aqui. Eu que agradeço, né? E me senti muito à vontade aqui, né? Minha primeira vez diante de um podcast, né? Fico muito feliz e agradecido a Deus, né, pela oportunidade. Desejo a vocês sucesso nessa empreitada aí. Aqueles que estão nos ouvindo, que Deus abençoe os negócios, né, que sejam tremendamente abençoados. Agradecer a minha esposa que está orando por mim, né, por esse momento. Ao meu sócio Giovanni, que não pôde estar aqui junto nesse dia, mas uma outra oportunidade ele vai estar aqui. E dizer assim que juntos nós somos um grande time e nós queremos fazer a diferença com os empresários em Joinville. Grandes coisas nós podemos fazer juntos. Nós podemos alavancar o reino de Deus em Joinville com certeza. Amém. É isso, pessoal. Valeu, pessoal.